Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós vamos falar por aqui. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sou conforme aquele que eu sigo. Então, o que eu quero ensinar para vocês, eu estou falando como Paulo, tá? Praticamente está dizendo assim, eu quero ensinar para vocês o seguinte, cuidado com quem você segue. Cuidado com o jeito que você anda vivendo a vida. Porque se você não tiver um bom testemunho, as pessoas vão imitar você do jeito errado. Resumindo, Paulo está dizendo assim, eu sou conforme Cristo é. Então, sejam meus imitadores, porque eu sou como Cristo é. Resumindo, a fala dele é isso. Então, Paulo, ele tinha uma referência. Ele tinha alguém a olhar e a seguir. Como nós precisamos disso, não é? Nós somos seres humanos tão dependentes de referência. Ficamos o tempo todo à procura de uma referência da moda, uma referência na fala, uma referência na pregação, uma referência no louvor, uma referência, seja ela até coisas muito santas. Nós sempre estamos à procura de referências. O problema não é, você ter uma referência, mas qual tipo de referência você anda tendo? Que tipo de referência? Paulo está deixando bem claro aqui para nós que ele não está somente pregando o evangelho e ensinando uma doutrina, ele está nos mostrando que também ele leva aquilo que ele carrega, que é uma imitação. Ou seja, ele imita aquilo que ele está pregando. Ele está dizendo assim, eu estou dando bom testemunho daquilo que eu estou ensinando e doutrinando vocês. O que andam dizendo de você no seu trabalho? Já parou para pensar? O que as pessoas andam vendo em você? Uma referência? Uma pessoa relevante? Quais são as vozes que você ouve quando alguém fala assim, fulano falou de você. E olha, a notícia foi essa. Como as pessoas têm falado? Queridos, Paulo, neste versículo aqui, nos ensina que não devemos seguir nenhum líder mais do que seguir a Jesus. Nós não devemos seguir nenhuma outra pessoa mais do que seguir a Jesus, porque Ele é o centro de tudo, Ele é a forma perfeita, Ele é o formato perfeito de se viver a vida. Eu estou fazendo uma breve introdução sobre seguir, e é muito comum para nós ouvir essa palavra. Por quê? Os youtubers, os tiktokers, os grandes influentes sociais sempre usam essa palavra seguir. Então, siga, não siga. Essa palavra seguir para nós, nessa geração, neste tempo, é muito fácil de se compreender. E hoje eu quero levar você a esse entendimento. A palavra seguir, ela tem sido muito utilizada nesse tempo. Muito utilizada. Somos influenciados a seguir pessoas o tempo todo. Somos incentivados a seguir pessoas o tempo todo. Fica fácil agora eu e você compreendermos o que Paulo está falando nesse versículo. Quando ele diz assim, sede meus imitadores. Ou seja, sede meus seguidores. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você tem seguido? Quem você tem seguido? Na igreja primitiva, eu vejo os seguidores de Jesus, e eles seguem Jesus, e após seguir Jesus, acontece algo com eles, eles passam a ser perseguidos. Quando nós lemos Atos capítulo 1, nós vemos um grande mover de pessoas buscando a presença do Espírito Santo. E eles anseiam e eles desejam, e isso começa a atrair os olhos daqueles que não concordam com quem eles estão seguindo. Começa a atrair os olhos daqueles que estão do lado de fora. A questão é, você está seguindo pessoas por conveniência? Você está seguindo pessoas por conta de uma cultura? O que é? Quem você tem seguido?
Quando paramos para pensar sobre esses irmãos que eu estou falando para vocês da igreja primitiva, eles não seguem Jesus por causa de uma conveniência e muito menos por conta da cultura. Eles seguem Jesus porque eles o amam. E o sinônimo de seguir Jesus significa perseguição religiosa. Isso nos faz pensar um pouquinho. Nos faz pensar a respeito da nossa vida, como nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos, eu sou seguidor de Jesus. Eu tenho seguido a Cristo, andado como Cristo. E olha, você ser genuinamente um seguidor de Jesus te leva a ser um perseguido por conta desse Jesus. E esse é um estilo de vida que somente os apaixonados são capazes de viver. Eu não sei se você tem o hábito de assistir ou seguir missionários que vivem na janela chamada 1040, onde o evangelho é extremamente proibido. Esse período agora é o período em que os muçulmanos, eles jejuam e oram em busca do seu Deus. E essa ação tem promovido no meio dos cristãos perseguidos a perseguição sendo aumentada. Seguir Jesus fora do Brasil não é por conveniência e nem por cultura. Seguir Jesus não é porque eu sou adepto a umas frases bonitas que Jesus fala, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Seguir Jesus não é ficar pensando somente naquilo que Ele pode oferecer para mim, porque a palavra dEle me dá tudo. Eu não tenho falta de nada. Seguir Jesus não é por conveniência, é para ser perseguido. Essa semana, muitos dos nossos irmãos morreram decapitados porque seguiam Jesus. Sabe qual que é a oração que eu tenho feito? Senhor, que durante as orações dos muçulmanos venha a revelação de quem Cristo é. Que durante as orações e os jejuns dos grandes religiosos muçulmanos venha a revelação de Cristo Jesus. Espírito de Deus, esse tem sido o meu desejo. Então, seguir Jesus é uma posição de ser perseguido. É uma posição de pessoas extremamente apaixonadas por Jesus, que são capazes de doar a sua própria vida por amor a Ele e não negar o seu nome. E não negar que seguem Ele. E não dizer assim, eu sou adepto. É literalmente viver a força que há no Evangelho daqueles que confiam no Senhor. E a força de não negar vem por meio do Espírito, de um Espírito totalmente apaixonado pela obra e pelo poder de Jesus Cristo. Olha só, a cruz de Cristo só pode ter resposta se você entregar o seu coração de uma maneira apaixonada. Se a sua vida for entregue de uma maneira apaixonada, é assim que você responde à cruz de Cristo. O Tozer, em um dos seus livros, escreve assim, A.W. Tozer escreve assim, a cada dia que passa, nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que amamos. O que você tem amado, querido? Quais têm sido os seus amores? Quais têm sido as suas paixões? Seguidores de Jesus, eles amam e o coração queima. Eles respondem à cruz de Cristo dizendo isso, eu amo até o meu último respirar. Eu amo até que tudo venha a ser me tirado, eu ainda permaneço em amor. Falando ainda da igreja primitiva, em Atos capítulo 1, eu falei para vocês que os cristãos estavam à espera da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo porque desce sobre eles esse poder, essa presença, o ambiente fica totalmente modificado, eles são plenamente cheios da graça.
Atos 3, 4, 5, nós vemos uma igreja que começa a desfrutar das coisas incríveis, de um nível espiritual, gente, inigualável. Sinais começam a acontecer, as maravilhas começam a ocorrer, eles ficam tão ousados que eles saem da sua casa, desse ambiente protetor chamado igreja, e eles vão cheios de poder e presença, cheio de envolvimento de graça. Atos capítulo 6, a igreja, ela divide suas tarefas. Surgem os diáconos, os presbíteros. A igreja começa a ganhar uma forma diferente de serviço ministerial, por conta do quê? De uma presença inigualável chamada Espírito Santo. Que nós tanto cantamos e nós tanto gostamos de falar sobre ele. Porém, quando chega Atos capítulo 7, eu encontro o primeiro mártir da Bíblia, Estevão, morto por amar Jesus, extremamente apaixonado por Jesus. Ele é morto. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é envolvida por uma graça abundante, um poder sobrenatural, uma presença incrível, mas também uma grande perseguição por conta desse poder e dessa presença. Uma grande perseguição por conta disso. E a igreja começa o seu grande avanço. Deus não quer que venhamos a ficar assim. A intenção é que eu e você sejamos totalmente apaixonados por Jesus, mas também entendidos que precisamos viver a perseguição. Por que eu falo isso? Se você não está sendo perseguido, comece a analisar a sua vida cristã. Tem algo de errado com ela. Se você tem mesmo entregado a sua vida para Jesus e a perseguição não tem ocorrido em você, seja ela da forma mais simples que você possa imaginar, ou não, se está faltando perseguição, comece a analisar a sua vida cristã. Existe paixão aí dentro? Existe paixão aí dentro? Resumindo tudo, todo seguidor apaixonado por Jesus, ele faz uma frase assim dentro dele: agora que eu tenho Jesus, todo o restante fica sob influência dessa verdade. Você está entendendo? Você tem que fazer essa oração. Agora que eu tenho Jesus, todo o restante da minha vida vive sob influência dele. Sigo Jesus, eu sou influenciado pelo poder que sai da boca de Jesus. Eu sou influenciado pelo poder que sai das sagradas escrituras de Jesus. Eu sou um seguidor. A vida cristã não dá certo sendo superficial. Nunca deu, querido. Nunca deu. Nunca deu certo pessoas superficiais. A igreja de Atos, ela alterou o estado de consciência dela. Como assim? Queridos, quando você é batizado pelo Espírito Santo, altera em você a sua consciência. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é capaz de falar isso? A minha vontade, ela não prevalece diante da vontade daquele que me criou. A tua consciência, ela é modificada. Os irmãos de Atos dos Apóstolos alterou a sua consciência, que hoje, nesse ambiente espiritual, ao estar aqui, e ele desceu sobre nós, a sua consciência seja alterada. Seja alterada para viver as coisas grandes do Senhor, as coisas inigualáveis. Sabe aquele negócio assim, igreja aleluiada? É desse jeito. E eu vou te dar um recado maior. Depois que você ficar aleluiado, vai vir uma perseguição terrível. Porque pessoas aleluiadas, cheias do Espírito Santo, elas começam a ter um estilo de vida do céu. Elas passam a ter um estilo de vida de quem é pertencente àquele ambiente, não a este. As suas reações são mais do céu do que da terra. A sua consciência, ela é totalmente transformada. Então, assim, tudo para a glória do Senhor. Você começa a agir para a glória do Senhor. Você começa a viver e ver as coisas da perspectiva do céu. Se existe doença, você fala assim para o outro, assim, está curado em nome de Jesus. Pô, louco. Perseguição.
Ah, mas nossa, eu estou totalmente livre. Eu não acredito, você vive um evangelho falso. Perseguição. Você se esconde por detrás da religião. Você pode ouvir muito disso. Pessoas aleluiadas revelam o céu na terra. Pessoas cheias do Espírito revelam a vontade de Deus sendo estabelecida em homens pecadores que um dia renunciaram e declararam ao alto céus: a sua vida pertence a Jesus. Eu sigo a Cristo Jesus, eu tenho uma vida diferente. Eu tenho um jeito diferente, querido, eu gosto de pensar nisso. É meio loucura, mas eu gosto. Eu gosto desse ambiente céu na terra. É eu pensar assim, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo para tudo quanto é lado. Eu estou guardado por aquele que me enviou. Eu tenho um céu diante de mim, embaixo de mim, ao meu redor. Eu sou cheia de presença e poder. Eu tenho graça abundante dentro de mim. E através de mim, eu posso tocar no enfermo, o enfermo ser curado. Eu posso chegar nos ambientes, pisar nele e declarar: demônio aqui não fica, porque quem chegou é o Filho de Deus. Não é isso? Não é isso que acontece quando você está cheio do Espírito Santo? O que aconteceu com o endemoniado de Gadara? Fala para mim, de longe ele percebeu a vinda de Jesus. Os demônios que estavam dentro daquele homem perguntou para Jesus quando ele chegou lá: o que você quer comigo? Você quer comigo? Jesus repreende, o demônio vai embora. O demônio percebe Jesus vindo nas águas. Queridos, que você chegue nos ambientes cheio de presença, que os demônios percebam você chegando e eles fujam de lá. Essa é a realidade do céu na terra. Essa é a realidade de seguidores de Jesus. Talvez você vai viver uma loucura de uma perseguição. E é necessário. É importante. Vai ser o reflexo de que você segue Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, sua vida não é uma vida comum. Não é uma vida comum. Uma vida extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Por isso que eu disse para você, se você não tem sido perseguido, reveja a sua vida cristã. Como tem sido o teu cristianismo? Superficial? Meia boca? Qualquer jeito? Analise. Olhe para o teu interior. Quem você tem seguido? O mundo é mau. Seres humanos, eles estão cada vez mais carnais. O diabo, ele não vai converter, querido. Tira isso da tua cabeça. Você fazer aliança com Satanás não vai fazer com que ele se converta. Satanás não vai se converter. A carne não melhora. Não ache você que você é bom demais para lidar com essa tentação. Achar que você é bom demais é loucura. Achar que você está espiritual demais, eu sou muito santo, é loucura. Você precisa estar cada vez mais expandido por aquilo que nós chamamos de Espírito Santo da verdade. Cada vez mais cheio de Cristo Jesus. Mais Jesus, mais Jesus. Eu quero mais de Jesus. Isso detona a carne. Detona a carne. Não adianta você achar que seus olhos não são corruptos, eles vão te levar à corrupção. Não adianta quando você segue algo, siga para que você cresça. E o único meio de crescer, e eu estou falando crescer assim, é conhecendo e conhecendo cada vez mais quem é Jesus Cristo Senhor. Pensando em seguidores, eu peguei uma frase hoje de um pediatra. Esse pediatra chama Carl Corning. Ele escreve assim: nos primeiros 3 anos de sua infância, o homem adquire aquelas capacidades que lhe dão, aqui na Terra, a possibilidade da existência humana, de falar, andar e pensar. Já olhou uma criança?
Tudo que ela faz é o reflexo daquele que ele segue. Se a mãe fala de uma maneira, a criança fala daquela maneira. Se os gestos, como que eu ensino a andar? Ele vai observar o seu modo de andar para ele aprender a andar. Isso é natural, todo ser humano nasce assim. Se você ensina ela a reverenciar homens, ela vai reverenciar homens. Isso eu não estou falando de ensino falado, eu estou falando de testemunho, de algo que a criança copia. Ou seja, a criança pequena, ela aprende por imitação, pela imitação dos pais. Se existe violência no teu lar, a criança vai aprender. A rede infantil sabe muito bem disso. As reações que a criança tem é daquilo que ela está vivendo e está copiando. E a criança, quando ela confia no adulto, a criança ela vive por confiança. Ela confia no adulto, aquele fato dela confiar, ela vê que aquilo que ele faz é bom. Isso gera na criança a vontade de ser imitador. Então, todos nós imitamos. Já nascemos com a intenção de imitar alguém. Todos nós imitamos. Foi assim que nós começamos as nossas vidas, é assim que nós passamos o decorrer dela todo imitando alguém. Imitando uma pessoa, imitando, alguém que a gente segue. A questão não é se você imita alguém, mas quem você imita. Quem você tem imitado? Quem nós temos imitado? Observa comigo esses termos que Paulo usou nesse versículo que nós lemos aqui no início do culto. Alguns termos, eu vou citar 3 deles. Primeiro, torne-se. Torne-se imitadores. A palavra torne-se, no grego, significa ginomai. Ginomai significa vir à existência, começar a ser feito. Olha, ser feito, começar a ser. Importantíssima essa fala de Paulo. A segunda palavra que eu encontro, o segundo termo que eu acho ali, é imitadores, do grego, mimetes, trazer à mente, fazer lembrar. Ou seja, trazer à mente, fazer lembrar. E o terceiro termo que eu encontro no versículo ao qual Paulo está citando para nós, como eu sou. No grego, katos, na mesma proporção, na mesma medida. Querida igreja, aqui vamos parar para pensar comigo. A proporção que as pessoas conhecerão de Jesus será a mesma, de que elas vão se tornar. Eu decido imitá-lo. É um poder de decisão. Eu decido imitá-lo. Eu decido buscá-lo. Que poderoso isso é. Que glorioso isso é. Dedique a sua vida em imitar Jesus. Essa é a minha frase hoje. Dedique a sua vida em imitar Jesus. Decide buscar ser como Jesus é. Voltar os seus olhos para Ele. Voltar os seus olhos para aquilo que Ele é, a essência dEle. Olha, a medida, quando Paulo fala assim, como eu sou, na mesma proporção, na mesma medida, ele está dizendo, o principal modelo é Jesus Cristo. É naquela medida que eu estou dizendo para vocês, é nessa medida, é dessa forma, dessa maneira. O imperativo de Paulo aqui é nós sermos imitadores. E essa essência só vem de Jesus Cristo, o Senhor, que é a forma. Quando eu paro para pensar no nosso Brasil, ele é considerado um país cristão, não é? Tem bastante gente com postura de cristão? Tem o nome de cristão, mas não são seguidores de Jesus. Nós não temos comportamentos de cristãos, de gente do céu. Nós não temos comportamento das Escrituras Sagradas, mal sabemos o que está escrito nela.
mal sabemos recitar versículos, mal entendemos sobre oração, temos imensas dificuldades em adorá-lo nos cultos, nos vestimos de maneira contrária às Sagradas Escrituras, caminhamos de maneira contrária. Então, o Brasil não tem tido o fato de ser imitador. O Brasil não tem vivido como imitador. As evidências não apontam para isso. Eu não vejo isso. Não vejo. Não vejo os cristãos dando bom testemunho. Faltam evidências de Cristo na nossa cultura. Você já parou para pensar? E de cultural cristianismo nós temos? Poucas coisas. Quase nada. Abre a sua Bíblia comigo, eu vou iniciar minha ministração agora. Fiz uma breve introdução sobre ser imitador de Jesus, sobre ser seguidor de Jesus, extremamente necessário. Abre a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 26. Capítulo grande. Nós vamos ler o verso 69. Mateus, capítulo 26. Minha tradução, mesa, é Almeida revisada e corrigida. Mateus 26, verso 69. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ah, gente, vocês têm jeitinho de crente, vocês falam igual crente. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cantasse 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Palavras do Senhor Jesus a nós. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre Pedro e as 3 vezes que ele o nega. Quando eu leio o verso 69, ele está escrito assim: ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disseste: tu também estava com Jesus, o Galileu? Aqui nos faz pensar que as pessoas sabem quem nós somos quando somos cristãos. As pessoas sabem que nós professamos Jesus. As pessoas sabem que as nossas redes sociais, elas são cheias de versículos. As pessoas sabem quem nós somos. Pedro tem uma reação interessante diante de uma condenação. Pergunta-se para ele se ele é um deles. E estando ali, a gente vê que Pedro estava no lugar, sentado, não querendo ser conhecido, não querendo ser visto, não querendo ser apontado, ele só estava sentado. Ele não queria ser conhecido nem reconhecido por alguém. Ele estava ali num ambiente onde ele poderia permanecer sem que ninguém percebesse a sua presença. A intenção de Pedro era simplesmente assistir às cenas e deixar as coisas acontecer. Só que nenhum cristão pode se esconder, não é? Nenhum cristão, ele pode esconder algo que ele já viveu. Ah, querido, para com isso. Se você tem tentado se esconder de alguma coisa, não dá para esconder. Não dá para esconder. Não dá para esconder as experiências que você teve no secreto com Jesus, quando Ele te olhou nos olhos e disse a teu respeito. Não dá para esconder o reflexo seu no espelho, e o sangue de Jesus que foi passado por ali revelou o quanto você é precioso, o quanto você tem valor. Não dá para esconder
de ninguém o fato da tua face ter sido modificada. Você deixou de ser trevas e passou a ser luz. Não é assim que está escrito nas Escrituras Sagradas? Você é a luz do mundo. Você é um farol. Não tem como você se esconder. Existe brilho de Jesus em você. O reflexo dele em ti é luz. Não tem como esconder. Isso nos faz pensar muito. Se nós seguimos Jesus, por que nós estamos escondendo? Tentando esconder aquilo que nós recebemos de precioso, a luz que habita em nós. E não adianta, queridos, nós vamos ser achados, como Pedro foi. Pedro foi achado, porque ele viu-se como luz. Tudo que você faz é visto, tá? Tudo. Não adianta. Se não é visto por homens, o Todo-Poderoso tudo vê. Isso tem que gerar dentro de você temor. Temor. Muito temor. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder quem está sob Cristo Jesus. Você se torna farol, luz. Não tem como você ocultar. E como seguidor de Jesus, tenho uma palavra para dizer para você: vença o medo de se expor. Quando eu leio o verso 70, está escrito assim: mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Aqui Pedro não está negando. Nesse momento aqui, ele ainda não negou. Sabe o que ele está fazendo? Ele está com medo de se expor. Ele está tentando, que as pessoas não saibam que ele faz parte de um grande movimento. Ele está tentando não ficar exposto a uma realidade que já é verdade dentro dele. Pedro está com medo. Está com medo do que está acontecendo. Pedro está com medo da grande perseguição, assim como você tem também. Eu sei que você tem. Pedro está com medo da exposição, de ser exposto. E aí ele faz o quê? Ele arruma uma fuga. Nesse momento, Pedro está em fuga. Ele não está negando ainda. Ele está em fuga, tentando fugir daquele dilema. Pedro foge, sabe do quê? De um posicionamento. Quantas vezes nós fugimos de um posicionamento? Diante de uma situação de perseguição, nós não nos posicionamos como filhos, como autoridade, como aqueles que têm o poder de Cristo Jesus dentro de si. Fugimos. Não queremos nos expor. Quando agimos por medo, nos posicionamos no lugar errado. Não é assim? Pedro age por medo e se posiciona no lugar muito errado. Fica muito pior para ele. Aí ele sai daquele lugar, vai para outro lugar, se posiciona num ambiente ao qual a exposição dele vai ser muito maior. Muito maior. Porque agora vai deixar de ser fuga e vai começar a ser negação. Então, olha, não tenha medo de ser exposto. Não tenha medo. O medo, ele não é um sentimento, tá? Nossa, é um dos sentimentos básicos. Não estou falando disso hoje. Outro dia, quando eu for tratar de cura, aí nós vamos falar sobre sentimento medo. Mas aqui, nesse momento, o medo não é um sentimento, mas é um estado de espírito. Sabe aquele estado de espírito que você fica com medo das perspectivas do futuro, com medo das coisas? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Deus lança fora todo medo. E hoje, todo medo, de exposição, de as pessoas descobrirem que você é seguidor de Jesus, vai embora. Que você seja equilibrado, que você seja cheio de amor, de poder, aquilo que pertence a Cristo Jesus. Como seguidores de Jesus, nós entendemos que não existe lugares neutros, não é? Não existe lugar neutro para um seguidor de Jesus. Não existe. Verso 71 está escrito assim, e saindo para o vestíbulo, outra
criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Não tem como ter neutralidade na realidade espiritual. Queridos, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então não tem como você viver uma vida neutra. Não tem como você viver uma vida fora da realidade do céu. Não tem como você viver uma vida em que tudo é neutro. Existe um sangue. Satanás, ele percebe o cheiro do sangue de Jesus. Ele não se aproxima. Então não tem como ser neutro. Não tem como ser neutro. Não tem como ser neutro no reino espiritual. Não tem jeito de ser neutro. Então, se você está nessa condição de quem aceitou Jesus, que entendeu o valor do sangue de Jesus, se porte como tal. Revista desse sangue, das armaduras espirituais, se porte como crente. Se porte como alguém que não está numa posição neutra. Não existe neutralidade nesse reino. Ou você está com Deus, ou está com o inimigo. Não tem outra opção. Não tem. Como seguidor de Jesus, revele com ousadia o seu relacionamento com Jesus. Verso 72 está escrito assim: e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Agora, o medo levou Pedro não apenas a fugir de um posicionamento, mas literalmente negá-lo. A boca de Pedro confessa que ele não é de Jesus. É aquela hora que você está assim, no meio de uma perseguição, aí você fala assim: nunca ouvi falar de Jesus. Que história que é essa? Nunca fui nessa igreja, não. Não faço parte mais. Não conheço esse povo. Aquelas frasezinhas que você quer fugir, e você nega a obra de Jesus. Você nega o evangelho que habita dentro de você. Ficamos muitas das vezes, verbalmente confessando e dizendo que nós não fazemos parte, mas não estou mais lá com aquele povo, não estou mais com aquele, não conheço, nunca vi, mas na verdade dentro de você está um peso terrível de culpa. Porque você não assume um posicionamento radical. Nós precisamos ser radicais. Temos posicionamentos radicais. Posicionarmos radicalmente do lado de Cristo. É a única forma de nós superarmos os ataques do inimigo. Queridos, quer vencer o diabo? É você falar assim: não vem não. Aqui quem manda é o Todo-Poderoso. Você se posicionar no emprego e falar assim: eu não aceito essas teorias. Essas loucuras que vocês falam, foge da minha realidade. A minha cultura é do céu, a minha realidade é do céu. Eu não me envolvo com as coisas que vocês estão falando. É fofoca, sai fora. Não falo mal de ninguém. Não posso falar mal de ninguém. Minha língua pertence ao Todo-Poderoso. Dela saem as palavras de adoração e de autoridade para repreender demônios, principados, potestades. Eu tenho uma posição de santo. A minha boca é santa. Não espalho más notícias da minha casa para ninguém. Eu não faço isso, porque eu não tenho uma posição neutra. Eu tenho uma posição de autoridade. Eu tenho poder de abençoar e de amaldiçoar por conta da língua. E aí entra o nosso dilema. Nós precisamos revelar Cristo Jesus com muita autoridade. Então, igreja, o que eu estou falando aqui? Se posicione. Se posicione. Ai, como que eu vou me posicionar? Vai orar. Vai estudar a Bíblia. Vai fazer alguma coisa que seja relacionado àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não é isso? Quantas vezes Jesus
deixa os amigos para subir o monte. Quantas vezes ele tem momentos secretos com o Pai, só ele e o Pai. Quantas vezes ele chama a galera para orar, vamos subir no monte, vamos orar comigo, sozinho eu não vou, vamos junto. Mas teve aqueles dias que Jesus subiu ao monte sozinho. Vai ter dias de aflições, Jesus fala sobre isso, mas nesses dias de aflições, ele estava totalmente envolvido com o papai. Ele não estava separado do papai. Então, o culto de hoje é sobre posicionamento. Portanto, submetam-se a Deus, revistam-se de toda a armadura espiritual. Resista o diabo e ele fugirá de vocês. É sobre isso o culto de hoje. Resista o diabo, que ele vai fugir de vocês. Parar de deixar as coisas muito normais. Parar com isso. Como seguidor de Jesus, reconheça a evidência de Jesus na sua vida. Olha aqui que está escrito no verso 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, a gente tem evidências de quem a gente segue. Nós carregamos evidências. Reconheça essas evidências de Jesus na sua vida. Reconheça. É impressionante como Pedro não consegue esconder as evidências de que ele segue Jesus, de que ele teve um encontro com Jesus. Querido, quando nós temos encontro com Jesus, as evidências são muito reais. Não é? A gente recebe um impacto tão grande. Nós ficamos tão assim, transformados com o encontro com Jesus, que nós nos tornamos totalmente diferentes. A gente começa a andar, até a nossa fala fica igual a de Jesus, a gente fica, parecido com Ele. O jeitinho de sorrir, a maneira de chamar a atenção das pessoas, ficamos muito parecidos com Ele. Essas evidências não podem sair do nosso coração. Quero fazer você se lembrar, conheça a evidência de Jesus na sua vida. Conheça isso. Uma pessoa pode maquiar o seu relacionamento com Jesus, mas não por muito tempo. Uma pessoa que realmente tem um encontro com Jesus, ela não pode esconder. Ela não se esconde de ninguém. O pastor Fabiano Ribeiro, em uma das suas ministrações, ele disse assim, a verdadeira espiritualidade não é dita, mas é percebida. A verdadeira espiritualidade, ela é percebida, ela não é dita. Ou seja, você traz a revelação de quem você segue. Você traz a revelação de quem você está seguindo. Você traz a revelação daquilo que você tem se relacionado. Se a tua boca é uma boca que fala mal dos outros, você não tem se relacionado com Jesus. Se o teu modo de lidar com o dinheiro, é errado, é corrupto, você não tem lidado com o dono do ouro e da prata. Precisamos analisar as evidências de Jesus na nossa vida. Dá uma olhadinha. Como seguidor de Jesus, fique atento aos sinais. E, querido, se você ainda não aceitou Jesus ainda essa noite, eu quero que você faça isso. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, antes de eu terminar essa ministração, eu quero que o teu interior já comece a falar assim, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te aceito. Você que está na sua casa, se você ainda não declarou com a sua própria boca que você é do Senhor Jesus, faça isso. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Como seguidor de Jesus, fique atento aos sinais de Deus. Fique muito atento. Meus irmãos, olha o que está escrito aqui no verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. O galo canta. Comece a observar os sinais. O galo canta. O galo canta. Irmãos queridos, o galo canta. Jesus Cristo tinha dito a Pedro
que ele o negaria. Porém, sempre existirá um galo que vai cantar. O que é isso, pastora? Você está zoando a gente? Não, o galo canta, querido. O galo canta. Deus sempre envia sinais que possamos perceber o que está acontecendo à nossa volta. Como estamos nos posicionando? Deus sempre faz isso. Quando você ouve um galo cantar dizendo assim, aquela pessoa que fala assim, fulana, nossa, ela se veste assim. O galo está cantando. Sempre alguém para mostrar a posição que a gente está. Tem sempre alguém falando a respeito, eu sei, é caloteiro, não paga ninguém, má pagador. Conheço esse daí. Queridos, o galo canta. Talvez você vai me ouvir a semana inteira falando isso no ouvido de vocês. O galo canta. Quando vocês ouvirem alguém falando algo verdadeiro que está acontecendo na sua vida. Esse casal aí está aqui na igreja, estava lá na igreja domingo. Mas durante a semana passada estava em outro ambiente. Eu vi eles lá. Deus sempre dá sinais de qual é o nosso posicionamento. De qual é o nosso posicionamento. O que a tua família pensa a teu respeito? O que a tua parentela fala de você? Eles falam mal, eles falam e me criticam. Não, eu estou falando assim do teu posicionamento de seguidor de Jesus. Como seguidor de Jesus, qual é o teu posicionamento? Como têm sido as tuas atitudes diante dos fornecedores, daqueles que vocês prestam serviços a você? Quais são os seus posicionamentos? É sobre isso que eu estou falando. É sobre esse posicionamento. Será que algum galo está cantando e revelando que você precisa mudar o seu posicionamento? Para e pensa aí. Tem algum galo cantando aí? Qual que é o teu posicionamento? Queridos, é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo. É Deus falando comigo, com você. Eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo, ou eu preciso começar a fazer o que eu não estou fazendo. Talvez o canto do galo seja para você cair a ficha. E que foi assim que aconteceu com Pedro. Quando o galo canta, ele recebe a revelação de que ele precisava mudar dentro dele. Ele recebe dentro do interior dele o que ele estava fazendo de errado. Quando o barulho do galo é chegado aos ouvidos de Pedro, ele tem um comportamento e um posicionamento diferente daquela realidade que ele estava fazendo. Ele estava fazendo algo errado. Ninguém cai de uma hora para outra, queridos. Tem os sinais aí, ó. Ninguém cai de uma hora para outra. Nós não caímos de uma hora para outra. Deus sempre nos avisa. Deus sempre nos avisa. Como seguidor de Jesus, aprenda com seus erros e volte para o modelo original. Verso 75 está escrito assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amarguradamente. Pedro cai a ficha nessa hora e começa a pensar. Jesus Cristo tinha dito a Pedro que ele o negaria. Jesus tinha falado com ele. Jesus não tem problema com os meus erros, com os seus erros, querido. O problema de Jesus não é com os nossos erros. Na verdade, ele já os conhece todos eles. Hoje eu estou só te fazendo lembrar que Jesus já falou com você sobre isso. Ele já conversou com você sobre isso. Você já ouviu ele falando aquilo que você anda fazendo, negando ele. Quantas vezes você o negaria? Você sabe o que Jesus falou?
Ele conhece todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Ele te conhece. E isso pesou o coração de Pedro. E ele chorou amarguradamente. E ele chorou. Mas não era um choro de remorso. Ele não tinha remorso naquele momento. Naquele momento, Pedro chora de arrependimento. De arrependimento. Quando a cópia está errada, quando a cópia está manchada, quando a cópia está suja, quando a cópia está dobrada, amassada, quando a cópia ela está descaracterizada, o que a gente precisa fazer? O que precisamos fazer? Precisa voltar ao modelo original. Não é? Precisamos voltar ao modelo original. Precisamos voltar ao modelo original. Seu modelo original, sabe o que é? Jesus. É isso. Não tem outro modelo. O galo cantou hoje no seu casamento? O galo cantou hoje no seu relacionamento? O galo cantou no seu emprego? Você andou pensando aí, opa, Jesus tinha me avisado que eu estava errado nisso. O galo cantou hoje no meio da tua família? No meio das suas finanças? Aí na faculdade, na escola? Como você tem sido? Como esposa, como marido, como filhos? Como têm sido os seus comportamentos? Quando você se arrepende, passa a ter uma vida frutífera, querido. Sabe por que você não produz frutos? Sabe por que a árvore está aí paralisada? Parece que ela está o tempo todo podada. E quando ela cresce, só tem folhas, por justamente você não se abster das coisas naturais. Depois que Pedro se arrependeu e decidiu posicionar-se de maneira clara e evidente, como de um discípulo de Cristo, ele teve uma vida frutífera a serviço do reino. Eu vejo isso em Atos capítulo 2. Ele passa a ser cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 4. Um homem que impactou com a pregação do Evangelho. Queridos, você não está desamparado. Deus está alertando você, os sinais estão aí. Precisa voltar à forma original. Nós temos um formato a seguir, um jeito certo de viver a vida, um estilo de vida totalmente sobrenatural, um estilo de vida cheio de presença. Pedro viveu com autoridade e ousadia, depois de ter entregado a sua vida ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Tanto eu quanto você. Não estou falando só de você, estou falando de nós como igreja. E eu estou incluída nessa história. Nós precisamos nos arrepender hoje. E minha pergunta é, e aí? Você está seguindo quem? E aí? Você está seguindo quem? Quem sabe ainda hoje você viva algo extraordinário na sua vida. O que você vai precisar fazer? Fazer como João, Pedro, Tiago. Eu falei Pedro que já, oh meu Deus. João e Tiago, que estavam ali junto com Pedro, na caminhada de pescadores. Eles viram a fala de Jesus. Eles ouviram a fala de Jesus. A fala de Jesus entrou no intelecto deles, ou seja, mudou a consciência deles e passou a ser a maneira deles viverem, eles sentirem, eles passarem e se tornaram a expressão da glória de Deus na terra. Que eu e você venhamos a viver essa vida como aqueles homens que ouviram da voz de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Vença o medo de se expor hoje. Aqueles homens ouviram de Jesus. De agora em diante, vocês se tornarão pescadores de homens. Que eu e você venhamos a ser imitadores. Ou seja, meus imitadores. Querida igreja, arraste os seus barcos hoje para a beira do altar.
à beira da praia. Deixe tudo aqui para você seguir Jesus. Deixe tudo aqui para você seguir Jesus. Abandone essa vida errada para você seguir Jesus Cristo. Se você ainda não segue Jesus, hoje é o dia de você deixar você mesmo aqui no altar, em arrependimento. Hoje é o dia de você fazer assim como Pedro, deixar tudo para segui-lo. E quando eu falo deixar tudo, não é você viver literalmente para a obra de Cristo. Isso aí são chamados específicos. Eu estou dizendo deixar tudo que pertence a essa terra.